Convidamos todos a refletirem conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 3 de abril de 2022, que são os seguintes. Quando o escritor Monteiro Lobato perdeu seus 2 filhos. Sem conhecimento, como os não espíritas reagem à desencarnação. Por que as diversas religiões se combatem umas às outras? Ouvinte questiona, por que boas pessoas sofrem nesta vida? A destruição também faz parte das leis da natureza. Caminho de Damasco retoma suas atividades presenciais. Você pode participar deste programa enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número 14 981 785275. Repetindo, 14 981 785275. E se você quer concorrer a este livro, A Luz que Vem de Dentro, mande a sua mensagem pelo WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia, apenas para dizer que está ouvindo o nosso programa. Ligue para o número 981 78 52 75, é o código 14. Atenção! Se é a primeira vez que você está participando do nosso programa, não se esqueça de deixar o seu nome completo e endereço. Na equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, no controle técnico e sonoplastia está o Rubinho Botino, e nesta apresentação Eliane e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Caros ouvintes, muito bom dia. Em abril, mês do nascimento de Chico Xavier, também se comemora o nascimento de uma das maiores expressões de nossa literatura, que é Monteiro Lobato, escritor, ativista, tradutor brasileiro, que desencarnou aos 66 anos de idade. Lobato é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Foi um dos primeiros autores brasileiros que se deu muito bem com seus notáveis personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Narizinho, Dona Benta, Visconde de Sabugosa e outros que até hoje encantam nossas crianças. Mas, como todo espírito encarnado neste planeta, Monteiro Lobato viveu e sofreu. Sofreu, aliás, a morte de 2 filhos, Guilherme, que desencarnou aos 25 anos, e depois Edgar, que deixou a vida aos 32. No entanto, Lobato, que lera muito sobre o espiritismo, tinha certeza de que a vida continua além da morte, e na ocasião escreveu para o seu amigo Godofredo Rangel: "Pois é, perdi o meu segundo filho, Edgar, um menino de ouro, tal qual Guilherme, impossível filhos melhores que os meus, e talvez por isso foram chamados cedo. Se aqui estamos numa escola de aperfeiçoamento, referindo-se à presente encarnação, meus filhos acabaram o curso mais depressa do que eu, prova que eram melhores que eu. E eu não me desespero com mortes", acrescentou Lobato, "porque tenho a morte como um alvará de soltura. Solta-nos deste estúpido estado sólido para o gasoso, dá-nos a invisibilidade e expansão exatamente ao que acontece ao bloco de gelo que se transforma em vapor. Mas, purezinha, referindo-se à sua esposa, não se conforma. Impossível maior desespero. E do ponto de vista humano, ela tem razão." Monteiro Lobato desencarnou em 1948, quando Chico Xavier estava em plena atividade mediúnica. Ele, que havia prometido ao amigo Godofredo Rangel escrever do plano espiritual, embora tentasse, não conseguiu seu intento por intermédio do Chico. Foi através do médium Jorge Risini que ele, Lobato, explicou sua solução dizendo: "Rondei o ambiente durante vários dias. Pretendiam alguns autores
escrever pelo Chico coleções de romances, outros as obras completas que não tiveram tempo de redigir na terra. E ao lado dos escritores, um enxame de poetas. Fiz os cálculos. O homem põe e Deus dispõe. Até chegar minha vez, teria de esperar pelo menos uns 50 anos. O esqueleto de Rangel, já bastante arqueado, não resistiria tanto tempo. E o código secretíssimo acabou arquivado com o desencarne do meu melhor amigo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Esta é uma dúvida que muitos dos que chegam ao centro espírita costumam trazer, especialmente aqueles que perderam os entes queridos recentemente. Dezenas de milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo. O que será que acontece para aqueles que partem desta vida sem nenhum conhecimento de vida espiritual? Será que os espíritas levam alguma vantagem nisso? Pelo que lemos no Livro dos Espíritos, questões 163 e 164, os espíritos, ao desencarnarem, passam por uma espécie de perturbação, em decorrência do processo de desligamento do corpo. Mas essa perturbação pode ser quase imperceptível nos espíritos mais elevados, aqueles que manifestam mais compreensão e bondade para com o próximo, e mais longa e complicada naqueles que não se encontram bem consigo mesmos ou trazem a consciência em conflito. E conforme a questão 165, quem tem o conhecimento espírita leva uma leve vantagem pelo fato de compreender como se dá a desencarnação e estar mais ou menos preparado para o desencarne. Contudo, o fator que mais favorece o espírito na passagem desta para outra vida é a sua consciência moral, como já dissemos, e isso independe de crença ou de religião. Nos momentos que antecedem a desencarnação, é comum o espírito olhar para seu passado e avaliar o que fez e o que deixou de fazer nesta vida, numa espécie de recapitulação de sua existência. Esse exame de consciência vai lhe acarretar mais ou menos tranquilidade diante da grande mudança. Os que trazem problemas de consciência, evidentemente não importa a religião, sentir-se-ão mais perturbados, às vezes apavorados. É claro que a crença religiosa tem alguma influência nisso, principalmente para os que pensam na possibilidade de condenação ao sofrimento eterno. Por outro lado, precisamos considerar que, apesar da religião, a maioria das pessoas acredita ou tem a intuição da continuidade da vida, e isso, de alguma forma, lhes dá uma espécie de conforto. E é aí que o espírito pode levar alguma vantagem. Mas é preciso considerar que o conhecimento não é o único fator. E nesse caso, mesmo o espírita não traz sérios problemas de consciência, pode passar por dificuldades. Por outro lado, ouvintes, não podemos deixar de considerar que o apego à vida material e a excessiva preocupação com o que deixou na Terra pode ser o maior entrave para a sua desencarnação. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro A Luz que Vem de Dentro. É o volume 1, é um romance de autoria de Lígia Barbieri Amaral. E para você participar do sorteio, basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa, ligando para o número 981785275, DDD 14. Questão que fomos buscar em nossos arquivos. Vocês acham que tem sentido as pessoas ficarem discutindo religião e um grupo religioso guerrear contra outro, quando vamos ter paz na Terra? Segundo a concepção que temos de Deus, é claro que não. Estamos nos referindo ao Deus Pai,
ensinado por Jesus de Nazaré, cuja doutrina está inteiramente assentada sobre o ideal do amor fraterno, do amor incondicional, até mesmo pelos inimigos. As guerras religiosas nasceram na antiguidade. Os povos antigos adoravam deuses a quem atribuíam os mesmos vícios do ser humano, como ódio, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, deuses que estimulavam a vingança contra os inimigos, contra outros povos. Esses deuses, como os da Grécia, os de Roma, por exemplo, só diferenciavam dos seres humanos porque eram imortais. De resto, eram tais quais os homens, com todos os seus atributos e defeitos morais. Não tinham a qualidade de um Deus universal como o Deus Pai de Jesus. Eram deuses particulares, como deuses de tribos, das cidades ou de determinado povo. Naquele tempo, cada tribo, cada nação tinha os seus próprios deuses e, portanto, sua própria religião. E brigava com os demais, que não tinham os mesmos deuses e, portanto, não praticavam a mesma religião. Esses deuses antigos estavam de tal sorte integrados na vida de seu povo que viviam seus problemas e os ajudavam a guerrear outras tribos na disputa de terras para a agricultura e a criação. Por isso eles instigavam a vingança, estimulavam o ódio e a guerra, amavam a carnificina resultante da luta contra os inimigos. Na Bíblia, vemos inúmeras disputas dos israelitas contra filisteus, cananeus, amoreus, moabitas e outros pequenos povos que disputavam terras à margem do Rio Jordão. Do nosso ponto de vista, esses deuses antigos eram espíritos que pertenciam ao povo que defendiam. Por isso, em termos de moralidade, eles não eram diferentes e nem melhores que os homens. Naquela época, os homens acreditavam que deuses inimigos também guerreavam entre si. Na verdade, não se falava em amor, a não ser entre os membros de uma mesma família, de uma mesma tribo, de uma mesma cidade ou de um mesmo povo. Cada povo tinha seus próprios deuses. Quando lemos a Bíblia, nos primeiros livros, vamos encontrar o Deus de Abraão, com características semelhantes aos deuses de outros povos, ou seja, interessados em derrotar os inimigos. Por isso, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés ou o Deus de Jacó era um Deus guerreiro, violento e muitas vezes cruel, a tal ponto que na Bíblia ele era chamado de Deus dos exércitos, que mandava dizimar populações e envenenar a terra do inimigo, para que não mais produzisse. Quando Moisés recebeu o mandamento que dizia: "Não terá outros deuses, como eu não farás imagens de escultura", era uma demonstração de que havia uma disputa renhida entre os deuses das diferentes nações. Essa concepção de Deus foi mudando com o passar dos séculos, e aquele que era um Deus nacional, Deus de um só povo, quando chega em Jesus, já é um Deus universal, Deus de todos os povos. O Deus universal, a quem Jesus chamou de Pai, não prega ódio, prega o amor. Não prega a guerra, prega a paz. Para ele, todos são seus filhos amados e por isso mesmo todos devem se amar. Por isso, a verdadeira religião não prega a separação dos diferentes, prega a união entre os homens, porque todos são irmãos e filhos de Deus. Essa postura fica bem clara em Jesus, que é a maior expressão do amor sobre a terra. Por isso, do nosso ponto de vista, é absurdo falar em guerra religiosa, pois o princípio fundamental da religião é a paz e o amor entre todos os homens, independentemente de sua crença. Atenção, ouvinte, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, retornou às suas atividades habituais. Os passes, domingo às 18 horas, aplicação de passes na Rua Gabriela 178,
E as crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis, serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. Já os passes acontecem todos os dias, nesse mesmo horário, menos na quinta-feira. Portanto, na quinta-feira não há passes. Os interessados em receber atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, por volta das 17h20. Segunda-feira, palestra sobre temas diversos à luz do Espiritismo, às 20h. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Todas essas reuniões são presenciais com observância ao protocolo sanitário referente à Covid-19. Também está funcionando no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias nos períodos de atividades do centro. A biblioteca empresta gratuitamente os livros, CDs, DVDs, que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, às 20h. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, que é caminhodedamasco.org. E vamos a esta última questão, aliás, um comentário que buscamos em nossos arquivos. Eu não posso entender como é que uma mulher como minha mãe, religiosa, trabalhadeira, abnegada, que soube dar amor aos filhos, sofra tanto quanto ela sofreu antes de morrer, quando se diz que Deus é Pai de amor e misericórdia e perdoa até mesmo aqueles que cometeram erros graves contra os seus semelhantes. De fato, cara ouvinte, se você acredita que esta vida é a única, que toda pessoa nasce, vive e morre apenas uma vez neste mundo, você não saberá dizer ante a misericórdia divina porque uns sofrem mais do que os outros, principalmente porque uma boa pessoa sofre muito desde o nascimento e a outra, que não tem suas qualidades, tem uma morte mais amena. Dizer que foi por vontade de Deus não explica nada e nenhum conforto dá aos familiares daquele que muito sofreu. Porque minha mãe, que era uma pessoa de bem, e não outra que sequer soube desempenhar o seu papel de mãe? Neste caso, segundo essa maneira de pensar, Deus já começaria com injustiça ao fazer um nascer num ambiente feliz e saudável, enquanto outros nascem numa condição de miséria e abandono. Por que uns morrem tão cedo, sem sequer conhecer a vida, e outros são agraciados com uma vida longa? As diferenças pessoais entre os bilhões de habitantes deste planeta já se manifestam na hora do nascimento e por aí afora. Vamos encontrar pessoas de elevados sentimentos que sofrem muito e outros que só viveram para si mesmas, causando problemas e que aparentemente não conheceram grandes dificuldades na vida. Como explicar tanta discrepância segundo a concepção de Deus que Jesus nos deixou? Para começar, veja como foi a vida do próprio Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás. Não há como explicar essas diferenças, pensando numa única existência neste mundo. Se os sofrimentos pelos quais passa uma pessoa não têm causa nesta vida, com certeza, tem explicações no passado. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até porque cada espírito tem sua própria jornada evolutiva e, por isso mesmo, vive inúmeras vidas num processo contínuo de desenvolvimento espiritual. Cada existência lhe é uma nova oportunidade que a misericórdia de Deus permite a todos nós. A doutrina espírita explica essas aparentes discrepâncias, portanto, pela jornada de que cada um, através das diversas encarnações,
ou diversas experiências de vida. E de uma maneira geral, ela afirma que o sofrimento humano decorre de vários fatores, mas sem dúvida ele acaba concorrendo para o processo de evolução. Pode ser que a pessoa sofredora esteja passando por uma expiação ou por uma prova referentes a vidas passadas. Pode ser até mesmo uma missão para os espíritos mais elevados que vêm à Terra para as tarefas difíceis e sofridas, como foi o caso de Jesus e de tantos outros mestres que foram sacrificados ao longo da história por uma boa causa. No geral, as pessoas de boa conduta, que sofrem muito, são espíritos que já se regeneraram e que, portanto, encontram-se num nível mais elevado de compreensão. No entanto, a elevação do espírito muitas vezes lhe custa grandes sacrifícios, que ele mesmo escolhe para se sentir quites com suas antigas vítimas e com sua própria consciência. Nesse último caso, o sofrimento é uma bênção, que, se por um lado custa desconforto e sacrifício no plano terreno, espiritualmente vai libertá-lo de incômodos sentimentos de culpa que os vinham torturando há muito tempo. É claro que, nesses casos, como parece ser o de sua mãe, ela, como pessoa humana, não tem a lembrança disso, mas logo que desencarna em espírito, gozará de um grande alívio e felicidade, sabendo que venceu uma oportunidade importante, etapa da vida. Além disso, o sofrimento profundo e duradouro nas pessoas de bem pode significar que o espírito escolheu esse tipo de experiência que muito vai ajudá-lo no progresso espiritual. Desse modo, caro ouvinte, alegre-se por tido como mãe um espírito de elevados predicados morais, que soube desempenhar bem o seu papel nessa vida e ainda assim conseguiu superar um problema antigo que a estaria incomodando. E, ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado A Luz que Vem de Dentro, volume 1. É um romance de autoria de Lígia Barbieri Amaral. Para participar desse sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981-785275 no código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas que adquiram por apenas R$20 e que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. E neste mês de abril, o Clube do Livro, dando continuidade ao lançamento do mês anterior, está trazendo para seus associados Aconteceu na Galileia, o Nazareno, da autoria do Espírito Pedro pela médium Cláudia Aires, da editora M, mais um lance da história de Jesus de Nazaré. Basta você se associar ao clube ligando para a Luciane pelo celular 988 13
0905. Vamos repetir. 988 130905, código 14. E você pode colaborar também com o Lar Meimei. É uma entidade de assistência e apoio à família que está fazendo a sua própria doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo os produtos confeccionados pela entidade. São os doces, temperos, peças de artesanato, bonecas. O Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, com entrada pela Rua 7 de Setembro, número 42. Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 3471-0604, no horário comercial, e fale com o Enio ou com a Dolores. E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do centro e do espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site, acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. E você clicando no menu, encontrará ali, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, incluindo este e os programas anteriores também. As informações sobre o Clube do Livro, as videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Repetimos o endereço do site do Caminho de Damasco, que é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a lei de destruição. Muita gente estranha ao abrir o Livro dos Espíritos na terceira parte sobre as leis morais, onde Kardec colocou a lei de destruição. Desde quando destruição é lei? À primeira vista pode parecer contraditório, mas se nós, com a experiência de vida que já temos, observarmos a natureza, vamos perceber que a lei de destruição é algo tão presente nos fenômenos naturais quanto a lei de conservação. Se queremos entender a necessidade dessa lei, basta observar alguns fenômenos mais evidentes: a morte dos seres vivos, as enfermidades, as tempestades, os vulcões, os terremotos, tudo isso e muito mais concorrem para a destruição. É que a conservação e a destruição convivem em todas as expressões da natureza. Uma árvore que cai dá lugar a novas sementes que germinam, as tempestades saneiam o ar. As milhões de células que estão morrendo em nosso corpo são substituídas por outras milhões de células que nascem após a morte de uma geração. Sucede outra, e assim por diante. Logo, a destruição não é uma criação humana. Ela está na natureza em todos os momentos para nos mostrar a necessidade da renovação. Este tema, ao lado da lei de conservação, é muito importante para nos dar uma ideia de como a natureza funciona. Vamos encontrar o tema desenvolvido no Livro dos Espíritos a partir da questão 728 e voltaremos domingo que vem para dar prosseguimento a este assunto. Momento de Deus. Passará talvez despercebido para nós. Contudo, ele existe no tempo, o momento de Deus. Desgastamo-nos tantas vezes, desperdiçando elevados momentos da tão necessária atenção que nossos entes queridos esperam de nós, nos desperdícios da inquietação, esforçando-nos em impor a fé religiosa naqueles que amamos, esquecidos de que o Criador lhes dedica mais amor que nós mesmos.
Deus espera. Por que desanimar de nossa parte quando a edificação espiritual das pessoas nos parece tardia? Com isso, não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento das provações aqueles entes queridos para os quais aspiramos o entendimento maior. Reflitamos que se a divina providência os confiou a nós, certamente agiu assim através das pessoas e circunstâncias que nos rodeiam, aguardando algo de nossa cooperação no amparo a eles. Em tempo algum, nos será correto deixar para Deus as obrigações que nos competem. O que nos impõe, igualmente, é verificar que existe a parte de Deus em cada realização. E na parte de Deus, nossas exigências não têm acesso. Não conseguimos nos antecipar de maneira alguma ao momento de Deus e nem fazer o que cabe a Ele realizar. Todavia, somos convidados a preparar-lhe condições adequadas ao surgimento vitorioso. À medida que nosso espírito amadurece, somos elevados à categoria de semeadores nas almas. Nesse sentido, recordemos os cultivadores da terra que sustentam a civilização e asseguram a vida. Nenhum deles, por mais sábio, consegue desentranhar com as próprias mãos os princípios da semente, cujo embrião possui um instante próprio a fim de romper envoltórios e desabrochar a plena luz. Ainda assim, efetuam com exatidão os sulcos na terra, administram adubos, dosam a irrigação, garantem a defesa da planta e efetuam enxertias quando se façam necessárias ao rendimento da produção. Se não nos é possível investigar o serviço divino na intimidade dos processos da natureza, há inadiável serviço do homem na esfera da natureza para que a natureza corresponda intensamente ao toque de Deus. As leis divinas não permitem à criatura abandonar para o Criador a obrigação que lhe compete. Ama, pois, teus pais, filhos, amigos e companheiros indiferentes ou ateus, tais quais são por agora, sem te esqueceres de ajudá-los com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos, a se exprimirem por valioso auxílio prévio. Trabalha e prepara com eles e junto deles o futuro melhor, na convicção de que, em matéria de compreensão e penetração nos reinos do Espírito, os mais elevados anseios humanos são obrigados a esperar o momento de Deus. Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje e quem vai levar um exemplar do romance A Luz que Vem de Dentro, volume 1, de autoria de Lígia Barbieri Amaral. Bem, ouvintes, o livro acabou de sair para Eduardo Bellini. Parabéns, ele é residente em Garça. Nossos parabéns, Eduardo Bellini. Você é o ganhador. Pode retirar o seu livro na loja Leves de Garça, que agora fica na rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade, durante esta semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
Caro ouvinte ou caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. Não desliguem o aparelho. Permaneçam aqui na Universitária Web para assistir em seguida o programa Perspectiva. Com o Maris e com o Vitor Berno estaremos comentando temas da atualidade. Após Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e uma história de uma mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus a saúde e a paz. Que as forças renovadas e os elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus. E para encerrar, vamos encerrar com a nossa edição de hoje. Vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades.